Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada como podemos fazer a importação de dados. Um primeiro tratamento ali. Vamos mostrar nesse vídeo um tratamento um pouco mais simples, né? Uma base de dados mais simples. E como criar já o seu primeiro relatório, né? Seus primeiros gráficos. Bom, aqui a gente está na tela inicial do Power BI. Vai reparar que aqui à esquerda aparecem 3 ícones. No qual o primeiro vai ser onde você vai gerar seu relatório, né? Seu dashboard. O segundo, no caso aqui, está vazio porque a gente ainda não fez o carregamento de nenhum arquivo de dados para o Power BI. E o terceiro, a gente não vai abordar ainda nesse vídeo, porém, nos vídeos futuros sim, que já seria efetuar relacionamento entre tabelas, ou seja, relacionar dados de diferentes tabelas, de forma assim você poder criar um relatório um pouco mais elaborado, né? Juntando diversas informações de forma a obter uma visão sobre um problema em questão, ou então sobre um conjunto de dados em questão. Então a gente vai vir aqui, vai clicar em obter dados, vai efetuar aqui o carregamento da página. Bom, no caso a gente vai estar trabalhando com o arquivo CSV. Então vou selecionar aqui o tipo CSV, vou pedir para conectar. Aqui já deixei em separado meu arquivo tabela vendas e vou pedir para abrir. Ele vai efetuar o carregamento do arquivo. Vamos aguardar. Você vai reparar que ele já efetuou a leitura do meu arquivo CSV, que é um arquivo tipo texto, e já implementou em formato de tabela. Só que se você prestar atenção, ele, por exemplo, ele não reconheceu as letras em que apresentam acento, como por exemplo, João aparece com erro, Paraíba aparece com erro, é, é, Júlia aparece com erro, Aloísa aparece com erro. Então, por que ocorre isso? Que geralmente, como padrão, os arquivos gerados em Windows, eles vêm na formatação UTF-8, ou seja, a forma de codificação dos caracteres, ele vem geralmente UTF-8. No caso, ele abriu como default do Power BI, no meu Power BI em específico, como europeu ocidental. Então, caracteres especiais, como por exemplo um C cedilha, um acento, ele não vai ser reconhecido nessa codificação. Então, o que a gente vai ter que fazer, por exemplo, nesse caso, para solucionar esse problema? A gente vai ter que abrir aqui em origem do arquivo, que ele vai apresentar a codificação, e vir aqui em Unicode UTF-8. Eu vou clicar, ele vai recodificar o arquivo. Você vai reparar que agora ele reconheceu os acentos e os caracteres especiais. Bom, aqui eu estou vendo, a gente efetuou na primeira análise, ele reconheceu data, reconheceu região, a gente já corrigiu a questão dos caracteres especiais. Aqui em itens está tudo certo, quantidade também, só que aqui se você reparar em preço, então vamos ver aqui, primeira linha, o item é uma geladeira, o preço está aparecendo como 40.099, é um pouquinho caro para uma geladeira, né? Então o que a gente pode fazer? Eu vou abrir aqui minha pasta e vou pedir para abrir aqui com um bloco de notas para eu verificar o arquivo original CSV se realmente é esse preço. Você vai reparar que aqui no arquivo original CSV, na realidade é 400,99 o preço. E no Power BI ele reconheceu como 40.099, ou seja, ele não reconheceu o ponto. Por que será que isso ocorreu? Se você reparar, aqui as casas decimais estão com ponto, estão delimitadas por ponto. E se você reparar aqui, ele está em data, ele reconheceu como padrão, está como padrão americano, está em inglês. August, September, December. Então, o que ocorre? Por que ele não reconheceu então no Power BI? Vou fechar aqui, cancelar meu carregamento de dados. Como foi visto, quando a gente vem aqui em opções, foi especificado no primeiro vídeo, se a gente vier aqui em configurações regionais, você vai reparar que nas configurações regionais ele está como português.
pode até vir aqui na configuração regional do arquivo atual, que aí você só vai aplicar em arquivo atual, no arquivo atual, não vai ficar salvo como padrão do seu Power BI, diferente se você mudasse aqui no regional, da parte global. Você vai reparar que o que ocorre quando você faz isso? Todos os números, datas e horários, eles vão ser padronizados para português. Em português, o que delimita a casa decimal é a vírgula, não é o ponto. Então é por isso que quando você carrega um arquivo que está, na teoria, formatado em inglês, você carrega em português, ele não vai saber diferenciar a casa decimal. Então existem duas formas da gente solucionar esse problema. Uma primeira é a gente mudar aqui para inglês, selecionando, eu vou apertar I, ele vai abrir diversas opções aqui de inglês, vou selecionar inglês Estados Unidos e vou aplicar só ao arquivo atual, porque o arquivo que a gente vai estar trabalhando em específico é um arquivo que está definido ali as questões de numéricas em inglês. Vou dar OK, vou esperar ele aplicar, ele vai carregar aqui, vou pedir para aplicar alterações, aí ele já fez, e agora a gente vai carregar de novo nosso arquivo de dados. Vamos aguardar aqui. Arquivo CSV. Vou abrir novamente o mesmo arquivo. E você vai reparar que agora ele já reconheceu minhas casas decimais. Vamos corrigir de novo a questão da codificação dos caracteres. Selecionar o TF8, que é o padrão. Você vai reparar que ele corrigiu tudo, os arquivos já estão corretos. A questão de preço, ele reconheceu já as casas decimais, já apareceu aqui certinho, igual ao nosso arquivo original. Vamos até abrir de novo, vamos ver no arquivo, abrir bloco de notas. Então vou vir aqui, puxar aqui para o lado, ó, ficar bem comparativo mesmo. 499, 199, então perfeito. Então a gente pode fechar, a gente já pode carregar nossos dados. Clique em carregar. Vamos esperar aqui aparecer. Bom, perfeito. Você vai reparar que, ó, aqui como a gente está em janela de criação de modelo relacional, ela já até apareceu aqui pra gente. E aqui, se você vier no canto direito, na aba Campos, ele já vai aparecer os dados que estão disponibilizados para esse arquivo em específico do Power BI, né? Então ele já carregou nossa tabela de vendas e com todas as informações. Se a gente vier aqui na segunda opção, ele de forma bem similar ao que a gente veria, por exemplo, no Excel, ele vai apresentar a tabela. No caso, eu estou aqui em tabela vendas, então como só tem uma tabela nesse arquivo, carregada nesse arquivo, ele vai me demonstrar ela aqui. Então você vai reparar que é bem parecido com o que é o Excel, em questão de visualização. Você, se quiser, caso queira, né, efetuar alguma formatação nesse arquivo, você tem algumas opções. Você pode vir diretamente aqui nessa aba e efetuar, por exemplo, eu quero mudar aqui de preço de unidade. Se eu der um duplo clique, eu quero botar só preço. Vou dar Enter aqui, ele vai carregar e vai efetuar a mudança. Digamos que eu queira trocar casas de decimais. No caso aqui, se reparar o 2.750 por ser um número inteiro, não ter casa decimal, né? No preço ser redondo, não ter centavos, ele não apareceu. Mas digamos que eu queira padronizar essa coluna para todas terem duas casas decimais. Eu posso clicar, vir aqui bem similar ao que é o Excel e selecionar para ele me colocar duas casas decimais nesse campo. Então já foi feito. Digamos que eu também aqui em data eu não gostei, eu não quero que apareça o dia da semana, eu quero que ele simplesmente apareça a data. Posso vir aqui em formato e selecionar o formato. Digamos, eu quero numérico, eu quero que apareça um mês por extenso, quero que apareça o dia da semana, eu quero o padrão. Vou selecionar aqui no meu caso essa primeira opção padrão, eu quero só a data, o dia da semana não importa muito para mim. Então eu posso tanto fazer aqui mudanças de formatação, quanto eu posso realmente fazer transformações, dependendo de alguns dados. Se eu vier aqui em ferramentas de tabela, eu posso adicionar medidas. Por exemplo, se eu clicar aqui em nova medida,
Ele vai abrir uma opção e você pode inserir de forma similar ao que você pode fazer também no Excel, você pode inserir uma fórmula. Então, por exemplo, eu vou criar uma medida, você vai reparar que aqui no meu à direita, ele vai criar um novo campo, uma nova linha, né, que é determinado como medida, e eu quero que seja a média. Então eu vou chamar aqui média geométrica, vou apertar Tab, da coluna preços. Então vou dar um duplo clique e vou dar Enter. Então aqui ele já vai ter carregado, já vai ter fechado. Então se eu vier aqui, eu vou pedir para ele adicionar um cartão na minha tela. Cadê a opção de cartão? Cartão. Em cartão eu vou selecionar medida. E aí ele vai me retornar aqui que a média de preços é 1.200, 1.220. Então ele pegou toda essa coluna aqui, eu adicionei uma medida, ele me retornou lá como média. Então vamos aqui deletar. Outra opção, caso você precise fazer um tratamento de dados um pouco mais elaborado, vou até deletar essa medida aqui, que foi mais para exemplificar do que realmente alguma utilidade. A gente pode ver aqui em página inicial, se a gente clicar em transformar dados, o Power BI ele já vai redirecionar e abrir o Power Query, no qual é um editor que você pode aplicar as suas tabelas, caso você precise efetuar formatações, visualizar um pouco mais de padrão ali, corrigir alguns erros, porque, por exemplo, se você reparar, ele vai abrir minha tabela no cabeçalho, ao lado do cabeçalho ele vai me exibir opções para, por exemplo, você definir o que é aquela tabela. Então, no caso aqui, data, ele já automaticamente reconheceu como data. Região, ele já reconheceu como tipo texto. Tá vendo? Estado também e etc. Mas se a gente rolar aqui para a direita, por exemplo, você vai ver, ó, quantidade. Ele reconheceu como número inteiro, perfeito. Porém, em preço, ele reconheceu como número decimal e não como decimal fixo, que é, na verdade, uma unidade de medida que se refere a valores monetários, por exemplo. Então, se eu clicar aqui para alterar, ele já manteve a casa decimal, mas já vai jogar para um valor monetário. Se reparar também, por exemplo, eu apliquei uma mudança. Fica de olho aqui na parte direita. Eu vou dar um Ctrl Z. Se a gente vier aqui, você vai reparar que eu fiz uma mudança. Então, o que essa parte de etapas aplicadas faz? Basicamente, ela é um histórico. Então, toda alteração que você fizer na sua tabela, em questão de tanto formatação como mudança de valores, por exemplo, se eu quiser mudar aqui, dá um duplo clique, vou botar aqui preço, underline, unidades. Dei um Enter. Ó, coluna renomeada. Então, tudo que você fizer vai ficar salvo aqui no arquivo. Então, por exemplo, você fez algum procedimento que apresentou um erro, ou então não gerou o resultado feito, você pode vir aqui e verificar onde foi que deu erro. Ah, nesse ponto. Então, por exemplo, eu mudei aqui para preço unidade, mas eu quero desfazer. Então, você pode vir aqui em coluna renomeada, que foi onde você mudou o nome, e apertar no X. Então, ele vai retroceder. Eu tinha alterado o tipo, eu quero voltar para decimal. Me arrependi, não quero mais fazer. Então, tirei, ó, ele retornou. Então, ele cancelou o procedimento. Então, aqui eu vou alterar de novo. Você tem aqui algumas outras ferramentas, que a gente vai abordar em outros vídeos, mais especificamente, que você também pode aplicar alterações. Então, vai desde inserir dados a mais, né? Criar outras tabelas. Você pode vir aqui e gerenciar uma nova consulta para importar outro arquivo de dados. Você pode gerar uma cópia e vai gerar uma segunda tabela igual. No caso aqui eu vou até deletar, porque foi só questão de exemplo. Pode excluir. Aqui eu vou selecionar a tabela 1. Você vê aqui na seta, bem similar a quando você cria uma tabela em Excel, você pode filtrar aqui pelo próprio Power Query. Tá, por exemplo, eu só quero carregar só quero que apareça para mim lá no Power BI, por exemplo, os procedimentos do dia 7 de junho. Então posso aqui, vir aqui, aplicar uma filtragem, fechar
aplicar aqui. Opa, ele vai aplicar as alterações. Então aqui eu vou trazer para minha parte visual só o que eu filtrei no meu Power Query. Porém, se eu voltar aqui em transformações, esperar carregar, eu posso vir aqui no mesmo lugar que eu filtrei, selecionar tudo de novo, fechar e aplicar de novo. A gente vai aguardar aqui. Você vai reparar que ele vai carregar todos os seus dados. Então, por exemplo, caso você queira que o seu usuário final, que é quem vai ter acesso ao arquivo, ele só tenha acesso a um determinado conjunto de dados, você pode aplicar filtros dentro do Power Query de forma que ele só visualize isso. Porém, o seu conjunto de dados ainda vai estar lá aguardando. Então, é só você efetuar uma alteração de filtro que você consegue ter acesso ao resto dos dados. Vamos abrir aqui de novo. A gente pode aplicar também algumas outras ferramentas de questão de formatação, como remover linhas, remover colunas. Pode efetuar algumas reduções mais específicas. A gente pode dividir coluna. E pode, de repente, você tem duas informações. Eu tenho aqui, eu quero separar uma coluna para dia, uma para mês e uma para ano. Então eu aplico aqui por delimitador. Ou então posso aplicar também por número de caracteres. A cada 2 caracteres divide uma nova coluna. E aqui a gente vai depois, posteriormente, fazer um vídeo voltado, realmente é só o editor de Power Query, de forma a aprender as ferramentas que a gente tem disponíveis aí para formatação do nosso arquivo. Aqui vamos fechar. No caso a gente não aplicou a princípio nenhuma alteração, mas você vai reparar, ó, já está tudo aqui com formatação correta, questão de preço, quantidade, numérico. Então a gente já pode criar nosso primeiro gráfico aí em relação a essa análise. Então aqui eu vou clicar, fechar essa aba aqui de filtro. Então digamos que eu queira ver, eu quero aqui criar um gráfico de barras, maximizar aqui para a gente ter uma melhor visualização. Vou reparar aqui que em visualizações eu vou poder selecionar meus eixos e caso eu queira algumas legendas. Então, por exemplo, eu quero no meu gráfico ver por item a quantidade de vendidas. Então, ó, eu cliquei nos dois aqui, ele vai selecionar no eixo o item. Então ele separou aqui fogão, micro-ondas, geladeira, lavadora. Em valores ele vai dar a entrada da quantidade. Então o que ele está fazendo quando eu seleciono isso? Ele está vindo aqui na minha tabela de referência e vendo, ó, o que eu quero ver? Eu quero que selecione a quantidade por item. Então ele vai vir aqui, vai efetuar a operação lógica, vai raciocinar, fazer a soma ali, ó, tem X geladeiras, Y micro-ondas e vai me retornar aqui. Aqui eu posso, por exemplo, digamos que eu queira remover. Eu quero outra análise, eu quero adicionar um cartão. Nesse cartão, eu quero que apareça a quantidade. Então aqui ele está aparecendo a quantidade vendida. Só que eu quero adicionar aqui uma segmentação de dados em que eu possa filtrar por itens. Então, digamos, ó, adicionei aqui uma segmentação de dados. Só aumentar aqui o tamanho. Não. Aqui. Então vou botar aqui para 30. E aqui em itens eu vou botar para 20, para ficar um pouco mais visível. Então aqui eu vou expandir. Opa! Então o que eu posso fazer? De forma similar ao que ocorre no Excel, quando você implementa uma segmentação de dados, você pode, por exemplo, aqui eu tenho a quantidade total de itens vendidos na tabela inteira.
Mas se eu botar uma segmentação de dados, por exemplo, clicar em fogão, automaticamente o meu cartão ele já vai me retornar a quantidade só de fogão. Então seria como se ele aplicasse um filtro. Só que o que acontece? Se eu, por exemplo, quiser clicar, se eu clicar em geladeira, ele vai me apresentar a quantidade de geladeira, mas ele vai desselecionar o fogão. Então, basicamente, ele é exclusivo um item. Mas e caso eu queira, por exemplo, selecionar dois itens? Então, você pode fazer isso apertando Ctrl e apertando o segundo item. Então, ele vai fazer uma união e vai apresentar aqui como resposta ambos os itens. Então, vamos puxar aqui para o lado da nossa segmentação de dados. Aqui eu vou botar a quantidade. Vou recolher aqui um pouco para o lado, para ficar ocupando menos espaço. O que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer um gráfico de linhas, no qual eu quero como eixo a data, e eu quero como valores quero como valor a quantidade vendida. Só que eu quero por item. Então você vai reparar, o que ele me apresentou aqui? Apresentou duas retas, que é uma basicamente quanto foi vendido, né? É uma parada, é um retorno linear. Eu vou selecionar tudo aqui. Então o que ele fez? Ele, como eu botei por item, ele fez a quebra pela quantidade de itens, no caso 4 aqui, e me retornou aqui por ano a venda. Só que digamos que eu não queira por ano, eu queira filtrar um pouco melhor aqui meu período de tempo. Então o que eu posso fazer? Se você vier aqui nessas opções, você vai poder navegar conforme a hierarquia do seu gráfico. Opa. Então, conforme a hierarquia no seu gráfico. Então, se você reparar, em eixo, eu adicionei data. Só que data, o Power BI automaticamente reconhece dia, mês, ano e período de trimestres. Então, aí entra o conceito de granularidade. Ou seja, o que é granularidade? Vem de grão. Então, pensa em grão de areia. Ou seja, quanto você consegue refinar a sua visão. Então, quanto mais granular a sua informação, na teoria, mais você é como se você estivesse dando um zoom na informação. Então, se você clicar aqui para navegar sobre a hierarquia, eu vou apertar uma vez, você vai reparar que ele de ano vai para trimestre. Se eu apertar de novo, ele vai para mês e vai me retornar aqui os valores conforme mensais. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para dia. Então ele vai fazer aqui avaliações conforme o dia do mês e vai me retornar os valores. Então, quando você tem, por exemplo, períodos de tempo, e às vezes, dependendo da informação que você estiver trabalhando, você consegue navegar ali na granularidade da informação. Basta você vir aqui na parte superior do gráfico e com isso, eu posso subir a granularidade, ou seja, tirar o zoom, ou apertando aqui, aumentando o zoom. Então vamos retornar aqui para a questão de ano. Outra coisa que a gente pode fazer, é vindo aqui na aba onde você define quais são os dados que você quer no seu gráfico. Geralmente em valores você consegue ter aqui alguns defaults de o que você pode ocorrer. Então, por exemplo, eu posso efetuar, no caso eu estou com uma soma. Então ele vai somando e adicionando a linha de forma a alterar a quantidade de itens vendidos. Eu posso fazer uma média. Então ele aqui, você vai ver aqui, vou botar, por exemplo, está em junho de 2021. Então se eu parar aqui em cima do ponto, ele vai me apresentar, nesse dia em específico, a média foi de 95 fogões vendidos. Posso navegar em somas, posso efetuar contagens, tanto contagem admitindo mais um item aparecer contado mais de uma vez, ou com distinção, quantas vezes, ou seja, o que seria uma contagem, por exemplo, de fogões? Apareceu o fogão 10 vezes, então ele vai adicionar lá 10 fogões. Contagem distinta seria assim,
Quantas vendas exclusivas foi feita de um fogão? Ah, pô, teve 10 vendas distintas. Então ele não vai contar repetido. Ele vai contar quantas coisas diferentes foi vendidas. Então, no caso, 4 coisas: fogão, geladeira, lavadora e micro-ondas. E por aí vai. Essa parte aqui de visualizações, que a gente aborda gráfico, e aqui formatações de gráfico, você pode adicionar linhas de tendência, linhas médias, linhas mínimas, para realmente você ter alguns parâmetros ali para você comparar para onde está indo seu gráfico, fazer análise um pouco mais estatísticas. A gente vai ver no próximo vídeo. Mas acho que esse vídeo já ficou bem claro aí o que pode ser feito, né? Em questão de tratamento de dados, onde fazer. A gente deu um exemplo aí bem simples de um arquivo CSV, um arquivo de texto, né? Em que a gente aplicou formatação, verificou ali questão de codificação e como efetuar a leitura de forma, por exemplo, reconhecer: faz sentido o preço? Está certa a formatação? Faz sentido a minha quantidade? Se a parte de identificação é um texto, é um número, é uma identificação, uma data, como a gente pode alterar e corrigir, que isso é a parte mais importante. Você tem que lembrar que o Power BI, por mais que você geralmente se fala em Power BI, se pense diretamente em dashboard, muito mais importante do que dashboard é você saber efetuar a leitura e o tratamento de dados de forma que eles se enquadrem e a permitir você fazer uma boa análise. Porque se o seu tratamento de dados, sua informação estiver errada, a sua análise não serve de nada. Então você tem que entender, saber importar e fazer esse tratamento. Por esse vídeo é só. Curte, compartilha e até o próximo vídeo.